Pessoal, quando nós refletimos relacionado às orientações que são dadas para nós num trabalho como a bioenergia e tratamentos correlatos, isso nos remete a alguns aspectos que Joviano ele vai trazer para nós referente a essas práticas que vão ser discerradas visando uma instrução para nós de passo a passo, porque nesse relato que vai estar no livro Sementeira de Luz, no capítulo 185, Amizade é uma flor com perfume eterno, que data de 6 de junho de 1945, vai ser trago que a bênção de Jesus, ela alcança os escaninhos de uma determinada atividade. E Joviano ele vai trazer dessa amizade que tem esse eterno perfume e vai nos orientar para prosseguirmos satisfeitos na nova conquista, considerando aqui o dom de curar, em nome do médico divino, que é a luz do nosso destino. Então, ele vai fazer uma orientação para não preocupar em demasiado com o detalhe e trazendo que não faltará alvitres do superior plano sempre que se esgote o nosso estoque de improvisação, em vista de nossa limitada possibilidade de criatura humana, mas cheio de fiel vontade. Nesse sentido que Jesus, ele vai nos alvitrar, considerando que nós possamos, em um dado momento, não saber como agir, mas que ele segue à frente, nos dando suporte e trazendo para nós orientações que vão nos sustentar. Mormente no momento que a gente percebe que houvera acontecido um esgotamento da nossa perspectiva improvisativa, da melhor maneira de agir. Então, os pormenores do serviço serão decididos pela espiritualidade maior sob a égide de Jesus, com assistência das elevadas esferas, enquanto os prepostados do Mestre que vem ao nosso encontro e caminha conosco. Nós não vamos ter o mentor a todo momento do nosso lado, mas ele vai estar nos dando amparo nos momentos em que ele puder estar conosco, visto que haverá aquele instante dele se afastar para que eu possa receber as aferições da minha internalização das orientações do Mestre. Então, eu preciso ser deixada a sós para que eu possa ir sendo aferida daquilo que eu absorvi, das orientações de Jesus, de colocar em prática as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim e direcionar isso para o outro.
Nesse sentido que se eu ficasse acompanhada a todo instante pelo benfeitor, eu não poderia fazer essas entregas de aprendizados colocados na prática da minha parte para o meu entorno. Haverá aquele momento em que o mentor me acompanhará, mas haverá aquele momento em que eu precisarei demonstrar os metais da elevação, das decisões saudáveis, do empenho em avançar na proposta nobre, com uma vontade firme e ardente nesse areal. Nesse sentido que vai ser trago sobre a concentração que vai passar pelo domínio do nosso pensamento e a capacidade de conduzir meu sentimento, minha palavra, minha ação. E aqui ele vai trazer acerca de uma vigilância que nós precisamos ter enquanto a prática de autopasse, que inclusive houve uma técnica que num curso de reciclagem do passe na Mansão do Caminho, uma senhora relatou que o Divaldo tinha orientado para ela que está ligado a um exercício em que a gente pega aqui no lobo frontal e faz esse tipo de exercício. Então a gente faz esse movimento e joga para o lado, tanto esquerdo quanto direito, como alijando energias difíceis, densas, em que a gente vai, num mecanismo de autopasse, fazendo essa retirada de excesso de algum tipo de carga que tenha permanecido conosco. Então, a gente pode fazer esse movimento em torno de umas 6 vezes. Inclusive, ela relatava na ocasião que houvera tido uma experiência no sono adentro em que ela estava com taquicardia, com suadeira, com tremulação das mãos. Depois de uma noite na vigília que ela tinha ido para a Mansão do Caminho, tinha trabalhado como passista, e ao chegar em casa e ter entrado no sono e já estando ali, de certa forma, dormindo, ela não conseguia desligar do estado de acordada de vez, devido a essas sensações que ela trazia, tanto de tremulação, quanto de taquicardia, quanto tremedeira. Daí o Divaldo orientou ela a fazer esse exercício, sempre que ela tivesse essa experiência, mas que ela poderia acompanhar o trabalho desse exercício de autopasse todas as vezes que ela tivesse atuação como passista. Então, é uma orientação que Joviano vai trazer, e ele, num dado recorte, vai comentar que um médico ele pode usar a luva no trato de enfermidade, mas um vivo instrumento da vontade superior prejudicaria o serviço.
aplicando qualquer material de isolamento sobre a epiderme. Então, quando o médico ele usa luva no trato de uma enfermidade, vai ser trago que, ainda que pudéssemos encontrar a matéria precisa ao serviço de transmissão, o mundo impressivo do enfermo reagiria contra o auxílio, a capacidade de recepção, e não sintonizaria com a emissão salvadora. Nesse sentido que, mesmo havendo o atendimento de uma premissa para aquela prática, o benfeitor, ele, ao fazer algum tipo de isolamento, prejudicaria. Por isso que toda vez que um médium atende ao caso de necessidade espiritual, naturalmente ele se submete no local dessa necessidade. E é o motivo de nós precisarmos abraçar o serviço, sem receio. E é algo que, inclusive, ele vai trazer no subsequente. O trabalho do espírito auxiliador que ministra cuidado ao assunto é muito grande. É por isso que o serviço de permuta se realiza sem desastre para o que dá. Porque é um trabalho da espiritualidade maior, junto de nós, que nos colocamos como instrumento apenas, visto que o benefício promana do Cristo, e é Ele que realiza a cura, a libertação daquele enfermo. Mas, para que seja possível nós estarmos nesse trabalho, visto que nós precisamos do trabalho no bem, haverá um estágio evolutivo mais para frente que, por uma decisão, já consigo permanecer nobre, com a mente elevada. Mas no nosso estágio evolutivo hoje, eu preciso do trabalho no bem para conseguir permanecer no elevado. E é nesse sentido que, para que não seja desastroso para mim aquele movimento que eu realizo naquele serviço, isso vai significar o imperativo de espíritos auxiliadores que acompanham em minúcias aquele trabalho que acontece, dando suporte, orientação diretamente. Então, se a gente pega um homem se afogando, ele tem o instinto de arrastar consigo a mão que busca salvá-lo. Então, nesse sentido, que quando eu estou em contato com uma energia sombria, se não houvesse o suporte do benfeitor, eu poderia ser levada por essa energia menos digna. E é por isso, gente, que os nossos trabalhos junto aos espíritos sofredores precisam estar ancorados em Jesus. Porque se eu não tenho esse cuidado de moralmente estar conectada com Jesus, vai acontecer de eu ser contaminada pelas energias às quais eu estou tentando levar auxílio, e acaba arrastada e esmagada por aquela sombra. Porque, como ele diz aqui, que se alguém estiver afogando, instintivamente, ele tenta arrastar consigo a mão que busca salvá-lo. Porque é um movimento que acontece, a revelia de nós mesmos, devido ao nosso estágio evolutivo, a nossa instabilidade, a nossa vulnerabilidade. E isso significa que precisaremos
de estarmos na rocha que é o Cristo, para que Ele possa nos nutrir via armazém divino dos ferramentais que nos capacitem naquela ação. Por isso que quando é considerado trato com necessidade de todo porte, existe a similitude. Quando a gente tem uma mente que esteja obcecada numa ideia de enfermidade, ela cultiva princípios mórbidos no campo mental, com uma assombrosa eficiência, e passa a contagiar o ambiente com naturalidade. Então, se a mente ela está obcecada por uma determinada ideia de doença, numa hipocondria, ela vai cultivar princípios mórbidos na sua psíquico, com uma assombrosa eficiência, e ela contagia o ambiente em que ela estiver, incluindo tantos quantos ali circulem. Falará quase que somente de assunto alusivo a um orgânico mau e vai ocupar os pensamentos, no caso grave, de que se julga vítima. A mente vai se tornando indiscutivelmente muito adoentada, inclusive superando a enfermidade do corpo, porque vai virando essa monoideia. E aí os obsessores se aproveitam para fazer instalação de sinergizações que acabam levando a impactações em outras áreas do indivíduo, fazendo um comprometimento tanto espiritual quanto psíquico quanto orgânico, que começa aí pelo órgão de choque, que acaba tendo esse espraiamento. E nesse sentido que vai ser trago o risco que acontece quando nós estamos lidando com alguém num quadro obsessivo. É por esse motivo que quanto mais a gente amplia a nossa ação no bem, fazendo isso chegar para mais pessoas, mais energias às quais nós não estamos acostumados, a gente vai tendo contato. Por isso que aumenta o risco, pelas situações aos quais nós estamos sendo expostos, e que por isso necessita de que nós estejamos alinhados com a vibração do Cristo. Porque aí os seus prepostos nos auxiliam nesse areal, nos dando discernimento, força, clareza, conselho, assistência. Por isso que, ao considerarmos o doador dos benefícios, ele tem esse contato direto com o meio e precisa de socorro dessa natureza. Considerando, inclusive, que nós estaremos tendo a respiração daqueles aromas vibracionais que estiverem acontecendo naquele meio. Porque eu estou circulando ali para auxiliar. Se eu interrompesse a minha respiração, eu me asfixiaria. Eu preciso continuar no movimento respiratório. Mas como eu estou num ambiente insalubre moralmente para auxiliar, eu vou estar respirando dentro dessas questões pestilenciais
que vão ser um ambiente pesado. Nesse sentido que vai ser trago que do momento que nós nos colocamos para auxiliar, Jesus, ele vai nos dar suporte, amparo, ao encontrar em nós um alinhamento com a sua proposta. Qual o desinteresse, o devotamento, o desejo firme, ardente de auxiliar, de acertar, renúncia. Por isso que, se estivermos sem possibilidade da atividade de asepsia fluídica, o trabalho será feito pelo benfeitor. Mas nós precisaremos fazer o nosso movimento de vigilância e de oração constante, para que possamos estar atentos, visto que é preciso fortalecer as nossas defesas contra o mal. Inclusive, vai ser trago isso em Os Mensageiros, que não é ofensiva, mas defender a nossa cooperação na obra do Senhor. Que vai ser trago acerca desses desenvolvimentos que vão acontecendo espirituais, enquanto armas que não são para agredir, ofender, mas defender o nosso campo de ação com Jesus. Nesse motivo que Joviano vai trazer esse aspecto de nós estarmos atentos para que possamos ser munidos dos elementos defensivos que sejam necessários para aquele momento. E nós vivemos um tempo em que as exigências de respostas instantâneas, elas estão acontecendo. E isso significa que nós precisamos ter cuidado, inclusive, com a nossa discernimento diante daquilo que nos chama, para que nós possamos, descobrindo o melhor meio de agir, quando podemos e devemos, fazê-lo, mas recuarmos e não precipitarmos quando a gente pode, mas não deve, ou deve, mas não pode, determinada ação. Nesse sentido que é uma cautela que nós precisamos cultivar para que possamos contribuir adequadamente, inclusive no discernimento diante daquilo que tem acontecido. Ao nos mantermos harmonizados, equilibrados, o discernimento ele vai fluindo e, com base na nossa abertura para a vontade de Jesus, a gente vai conseguindo dar passo concreto em dada direção. Nesse sentido que Joviano vai trazer acerca de quando a gente ministra o passe, ou mesmo no momento que a gente está fazendo uma reflexão, num atendimento fraterno, onde nós estamos doando de nós positivamente para auxiliar outrem, nós estamos dando algo e recebendo alguma coisa. E
os benfeitores vão se aproximar, e quanto mais a gente der de nós, mais forças eles concedem a nós, impedindo que o elemento inferior seja por nossa organização absorvido. Então, quanto mais a gente doa, mais a espiritualidade maior vai nos conceder recursos e nos proteger. Até porque, gente, na Terra nós não temos proteção nem segurança. Porque a nossa destinação de encarnação não implica estarmos protegidos e seguros. Nós não viemos para a Terra para essas recepções. É por esse motivo que Jesus traz que quando eu renuncio a mim mesmo e me perco pelo trabalho no bem, eu me encontro. Porque quanto mais eu dou das minhas possibilidades para aquela tarefa bendita, mais Jesus, ele vai me dando recursos de sustentação, diretrizes de segurança, via meu devotamento, humildade, abnegação, empenho, para que eu possa prosseguir. Por esse motivo que, em se tratando dos aspectos relacionados à nossa trajetória com Jesus, a renúncia a nós mesmos e esse desejo de não nos prendermos a uma segurança para nós, a um conforto para nós, a uma proteção para nós, vai significar a gente se lançar num dado labor e podermos dar no limite da nossa força. Eu estava ouvindo algumas pregações daquele encontro nacional dos amigos de Chico Xavier, e ali foi trago um pouco das experiências vividas com o Chico. E foi aclarado acerca da trajetória desse espírito missionário, que quando tinha ali por volta dos seus 10 anos, ele precisou iniciar o trabalho numa fábrica de algodão, porque inclusive estavam querendo interná-lo numa clínica para transtornados mentais devido à mediunidade que ele apresentava. Inclusive o pai não compreendia aquilo que ele relatava, e foi a intervenção desse empresário que disse que arrumaria para ele um emprego, na época uma fábrica de algodão que ele tinha, e situaria o Chico ali, e isso veio a impedir que ele viesse a ser internado. Então, em torno de 10 anos, o Chico começa a trabalhar nessa fábrica de algodão, que inclusive devido às aspirações substanciosas que ele fazia, danificou o pulmão. Ele começou a ter um quadro de deficiência pulmonar, e ele estava no 4º ano do ensino fundamental. E devido a isso, como ele precisava faltar por causa desse emprego e também por causa das deficiências pulmonares que ele apresentava, ele acabou repetindo o ano, no 4º ano. E depois ele vai, a partir dos 17 anos, iniciar sua trajetória mediúnica. Então, aqui a gente pega o Chico tendo contato com a missão dele desde os 17 anos, porque são esses os diferenciais entre um espírito superior e um espírito inferior. Porque o espírito inferior, ele vai viver expiações, que pode pegar mais tempo da sua trajetória ou menos. Provações a gente vive a nos acompanhar, e vai encontrar com a sua missão ali a partir dos 42 anos, porque o que ele vive antes vai acabar preparando para encontrar com a sua missão. Inclusive a expiação está ligada a desenvolvimento em nós de compaixão, bem vivida. A provação está ligada a desenvolvimento em nós
de sobriedade, também vividos resignadamente, valorosamente, e a missão desenvolve em nós gratidão. E nesse sentido que quando o indivíduo encontra a sua missão, ele encontra o seu propósito de vida. Quando a gente pega a trajetória do Chico, ele já vai ter contato com o propósito de vida dele. No caso, a sua missão, desde os 17 anos. Que ele já começa, então, o trabalho da psicografia. Com 21 anos, ele vai fazer a publicação de Parnaso de Além Túmulo, e que já traz aí o discerro da trajetória ínclita que ele aconteceria. E quando ele vem aposentar, depois de mais de 40 anos trabalhando para o ganha-pão, que começou ali desde por volta dos 10 anos, nessa fábrica de algodão, mesmo considerando que logo depois que o seu pai se casa novamente, porque sua mãe havia falecido, ele tinha em torno de 4 anos, foi morar com uma madrinha transtornada que o dava garfada, o espancava, o obrigava a lamber ferida do primo. Em meio a essas experiências cruciais que ele teve ali antes dos 7 anos de idade, ele, ao retornar a morar com o pai e os irmãos, porque a segunda esposa pediu como condição para o casamento acontecer que reunisse os filhos dele, que estavam dispersos. Então o pai do Chico faz essa reunião e eles voltam então a morar juntos, ali ele, os irmãos, o pai, e essa madrasta foi um anjo na vida dele, conforme o espírito da sua mãe houvera prometido que enviaria para ele. E então, mesmo considerando a partir dos 7 anos, o Chico já trabalhava no mortinho ali da casa que ele tinha, no mercadinho, para auxiliar na casa. Mas ele vai iniciar, de fato, numa empresa dessa fábrica de algodão a partir dos 10. Então, desde o momento que ele faz esse início nessa fábrica de algodão até sua aposentadoria, foi pouco mais de 40 anos, em que ele vai ser aposentado por doença incurável no olho, que Kubitschek assinou para ele. E nesse sentido que vai ser trago acerca da maneira como ele lidou com o que ele viveu, considerando as limitações orgânicas, as precariedades que ele trazia e, inclusive, como ele arrumou tempo para fazer tanta coisa. Porque quando a gente considera a estofa de um espírito como o Chico, traduz para nós uma necessidade menor, por exemplo, de dormir. Eu, por exemplo, preciso de umas 8 horas de sono. É curioso porque se eu violentar isso, acaba que na vigília eu não consigo produzir como eu poderia, porque eu fico com uma sobrecarga importante. Eu acabo precisando deitar um pouco para dormir, nem que seja alguns minutos, para que eu recobre meu ânimo. E por isso que, para que eu tenha uma produção otimizada no trabalho, eu preciso aí de umas 8, 9 horas de sono, em torno disso. Que tem variação, mas que o meu organismo ele acaba requerendo. Mas o Chico, ele dormia em torno de 4 horas por noite. Isso foi algo que ele construiu nas experiências pregressas dele, de labor, de fidelidade a Jesus. Ele foi fazendo uma adaptação perispirítica que o permite, com poucas horas, deitado, dormindo, ele se recompor. Inclusive, o Geraldinho conta que havia noites que ele entrava a noite adentro. Às vezes num trabalho, no centro espírita,
numa partilha que estava acontecendo, edificante, que às vezes aquilo entrava madrugada adentro. E ele, pelo serviço da psicografia, tinha auxiliares. Então, se um espírito pegava a mão direita dele para escrever, outro poderia pegar a esquerda, outro um pé, outro, e 4 livros estarem sendo escritos ao mesmo tempo. No mesmo instante que estivesse acontecendo, o espírito do Chico mesmo poderia sair do corpo. E Emmanuel cuidava das psicografias que estavam acontecendo, envolvendo o seu corpo orgânico. Ele ia para o astral e lá ele psicografar, porque aí um espírito superior àquele plano para o qual ele foi, desdobrado, poderia usar dele desdobrado para fazer alguma escrita, como há um relato que ele houvera feito esse desdobramento, deixou o corpo sendo usado pelos espíritos para escrever livro sob a coordenação do Emmanuel, o espírito dele vai para um outro local e nesse outro local um espírito superior, que era filho de uma senhora, que no astral queria saber notícia desse filho, pelo Chico escreve dizendo a ela que ele estava bem, mas era um espírito que estava acima dessa mãe e que pela psicografia do Chico, desdobrado, fala essa mãe. Nesse sentido que isso vai trazer uma implicação de recursos que o espírito vai recebendo para uma tarefa, que tem a ver com a sua construção moral que ele realizou até ali. A sua ficha de serviço no bem, que ele traz até aquele instante. E isso significará essa premissa de que a preparação que eu realizo e que eu sustento na minha moral vai abrindo campo para novos tentames mais ousados, em que a gente vai sendo recebido pelos benfeitores e amparado por eles, capacitado por eles. E isso, inclusive, em detalhes. Então, quando a gente considera a obra do Chico, mais de 550 livros psicografados, fora todo o serviço de benemerência em que ele se envolvia, e que ele houvera sido instrumento para as pipocações de instituições, Brasil e além, pátria, que as suas vibrações serviram de êmulo para essas edificações. E considerando os atendimentos que ele fazia, tanto com receituário, que inclusive ali em Uberaba, quando ele chegou, saído de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, o Triângulo Mineiro, na sua maioria, era espírita, mostrando uma preparação que houve para receber o Chico em Uberaba. E ali ele vai para um centro espírita, onde uma portinhola que tinha uma abertura dentro dela sinalizaria, quando ele colocasse aquele receituário ali, que poderia ser pego pelo assistente e entregue para uma dada pessoa. Então ele tinha atividades correlatas, como entrar nessa saleta, fechar e fazer esses receituários que ele enviava por essa fresta, como o local onde ele sentava e fazia distribuição de cartas consoladoras. E isso vai trazer uma produção com Jesus, que significa amealhos espirituais que o espírito vai galgando. É por isso, gente, que quando a gente analisa
o nosso serviço com Jesus, a gente precisa colher aquilo que está sendo pedido de nós. Porque aquilo que Jesus me orienta tem a ver com o que eu, no limite da minha força, poderei oferecer. Porque aí, inclusive, Joviano vai trazer esse recorte, visto que quando nós temos essa tranquilidade de fazermos essa empenhação, nós atenderemos ao dever nos casos menos importantes, mas nos processos efetivamente sérios, e estaremos nos preparando para que o som nos conceda uma oportunidade necessária, que nós precisamos dela. Quando a gente considera, por exemplo, o Eurípides Barçanufo, ele é o espírito que estava preparado para receber uma mensagem de Jesus, de Maria. E foi aquele que passou encarnado entre nós com esse preparo. Então, é uma construção que o espírito faz e que se manifestará em dada vilegiatura, visto que ele já veio com aquela missão por conquistas pregressas morais que ele aconteceu. Nesse sentido que ele vai trazer acerca dessa integração que ele pedia para o filho realizar, e se questionarmos sobre os elementos que o enfermo tem emitido, são queimados por energias no astral que os inutiliza de uma vez. É por isso que os trabalhos dessa ordem devem ser invariavelmente orientados por sagradas intenções de servir em nome de Jesus. Quando existe essa vontade boa e o espírito de serviço, que eu me embebo dessa proposta, renuncio a mim mesma, tomo a minha cruz e sigo após o Mestre. A confiança dos magnetizadores, pensando o auxílio do alto, e não vai trazer o risco do que possa acontecer no exercício da lei das permutas, onde não será mais possível prever o alcance da catástrofe. Por isso que a humildade, ela vai me ajudar a reconhecer a minha necessidade do alto, da ação dos benfeitores, nos utilizando para que aquela ação possa ser bem sucedida no plano do auxílio. Então, do momento que eu dispenso o auxílio do alto e me considero autossuficiente, eu já estou fascinada, visto que orgulho, egoísmo, sensualismo estão me levando de vez. Então, acabarei desanimada à distância do serviço, que se iniciou com esperança e otimismo. No serviço de socorro ao ausente, ele vai orientar a questão de deixar nomes e, inclusive, de podermos ter grupo que deixe nomes, igual nós temos a rede do tratamento espiritual à distância, que acontece na terça, das 22h15 às 22h45. Convidamos a todos para
nos auxiliar, mesmo que não possa fazer a rede conosco, colocando um copo de água para fluidificar, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, visto ser um momento que várias pessoas fazem o Evangelho lá ao mesmo tempo, mas só de mentalizar positivo já nos auxilia. E tem o grupo no WhatsApp do Passe à Distância, onde é postado o Evangelho segundo o Espiritismo, o convite para estar das 22h15 com um copo de água para fluidificar, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para formar a rede de oração. E junto nós postamos o link para o grupo do Caderno de Prece para Desencarnados e o Caderno de Prece para Encarnados. E houver acontecido de algumas pessoas, às vezes, fazer algum pedido de doação num desses dois grupos de caderno de prece. Até porque necessidade todos nós temos das bênçãos do alto, seja elas de que tipo for. Inclusive a necessidade espiritual é mais ingente do que a material. Mas ela alcança todos nós. Mas o caderno de prece para desencarnado, o caderno de prece para encarnado, traz aí a colocação de nomes respectivos para entrar na rede de oração. Mas, mesmo que alguém não possa pôr o nome, ou porque não lembra o nome todo, ou porque naquele momento não teve como pegar tal nome para pôr ali, só de mentalizar o atendimento acontece, que os benfeitores estão em rede de auxílio. E um outro aspecto que ocorre é que um nome que eu coloco, por exemplo, no caderno de prece de desencarnados, de alguém que faleceu um dia antes, os benfeitores podem usar aquele caso para atender outros símiles àquela situação. E é nesse sentido que Joviano vai trazer acerca dessa questão dos nomes, que quando fosse preciso levaria até o seu filho e suas forças no local de serviço. E ele vai então disserrar essa questão do sono, nos conceder a oportunidade bendita, que é quando a gente desdobra para continuar trabalhando no bem. Então ele vai trazer que por 2 vezes ele já tinha ido com a espiritualidade no astral auxiliar o amigo desencarnado, para o qual seu coração tem rogado divina luz e paz espiritual. Na primeira ele guardava algumas recordações, quando sonhou com alguns brasões de MJ e MI. Na segunda, o seu cérebro não pôde registrar coisa alguma. A impressiva máquina do aparelho nervoso é muito pobre para assimilar tudo. Então, essas assinalações, elas vão variar. E também vai depender do tipo de mediunidade do indivíduo. Às vezes, se o indivíduo tem uma mediunidade onírica, ele pode lembrar com facilidade excursões que ele fez desdobrado, enquanto seu corpo orgânico dormia, em que ele fez curso no astral. Que, inclusive, a gente vai ter um relato de André Luiz sobre a movimentação numa noite em que o Chico, ele estava psicografando o livro Nosso Lar, e quando falou sobre o bônus hora, ele não compreendeu. Então, ele ficou um dia sem psicografar. O Emmanuel e o André Luiz, temerosos de que isso prejudicasse a continuidade da psicografia do livro, desdobram com o Chico para o Nosso Lar para esclarecê-lo acerca da questão do bônus hora. Então, o Chico diz que nessa noite, André Luiz e Emmanuel explicaram para ele dormir de bruços, pôr um travesseiro debaixo da região do joelho e evitar movimento brusco com o pescoço. E ele então desdobra e relata que ele entra num aeróbus com André Luiz e Emmanuel com o formato de um cisne, quando está ali em cima da água, e ali ele está
se movimentando. Ele disse que as vísceras eram janelas, mas que ele não conseguia ver o que estava fora da janela. E os olhos desse aeróbus, relacionado aos olhos desse cisne, era onde estavam aqueles que pilotavam aquela instrumentação. E aí o Chico diz que eles entram, ele não consegue precisar quanto tempo eles chegaram ao nosso lar, mas calcula em torno dos 45 minutos. Inclusive, se a gente pega uma viagem de avião da região ali de Pedro Leopoldo, onde Chico estava, até Rio de Janeiro, onde está o nosso lar, poderíamos trazer aí em torno de uns 50 minutos. Até porque a gente tem aprimoramento dessas velocidades. Há uns anos atrás, quando eu tinha em torno de 11 anos, que já tem aí mais de 30 anos atrás, nós houvéramos ido de Belo Horizonte para Nova Almeida, que é um trajeto que a gente faz de carro em torno de 8 horas. Ao passo que de avião foram 45 minutos. Então, vai trazer aí essas variações, mas ali o Chico associa, mais ou menos, a uns 45 minutos. E ele relata que foi semelhante a quando a gente pega um pato de plástico e afunda no rio. Quando você solta, ele volta para a superfície. Então, a impressão que ele teve é que esse aeróbus, ele estava no fundo e subiu. E ao subir, desliza sobre aquela água, que na verdade é o oxigênio atmosférico que nós estamos aqui, que é denso para os habitantes do nosso lar, porque é como se a gente tivesse realmente com uma carga oxigênica sobre nós, que faz pressão, mas para um espírito que habite o nosso lar, ele sobe como uma gota de óleo. E é por isso que daqui ele vai para lá. Então, acontecer algo desse tipo com esse aeróbus, que sobe, considerando atravessando a densidade oxigênica nossa, vai para a superfície e desliza nessa superfície até chegar numa margem do nosso lar. E ele relata, inclusive, porque ele diz que lembrava de detalhes desse desdobramento, como ele estava conversando com o questionador. Ele tinha as minúcias dessa experiência que ele recebeu e disse que as flores em nosso lar, de noite, elas emitiam cambiâncias, claridades, intensidades e cores que variavam, e de dia elas absorviam a luz do sol. Em sendo assim, de dia, elas faziam absorção de energia solar e à noite elas emitiam isso na forma de cambiâncias, tonalidades e claridades diversas. E ele comenta que foi no Mistério da Regeneração, que é o mais próximo da Terra, num setor hospitalar de uma ala, e que depois ele houvera sido conduzido para o momento onde foi conversado com ele referente ao bônus hora. Inclusive, quando o aeróbus ele para ali na margem do nosso lar, o piloto comenta que tinha 1h30 para cada qual, indo fazer atividade que o tinha chamado naquele momento, retornasse para o aeróbus para voltar para a crosta. Então, tinha ali naquele aeróbus pessoas que iam fazer cursos, também desdobradas. Outros iam receber tratamento para si próprios.
relacionado a alguma necessidade e que ia receber esse concurso naquele período em que eles estivessem ali no nosso lar. E o nosso lar, ele foi a colônia relatada por André Luiz. Colônias acima de nosso lar não foi permitido ser trago para nós maiores detalhes. A gente vai ter um recorte da mãe de André Luiz, que está numa esfera superior ao nosso lar, numa colônia acima, que não foi dado detalhe de onde essa colônia está, do grau evolutivo dessa colônia, mas ela estava acima, e para vir ter com André Luiz, ela precisou materializar. Ao passo que André Luiz, para ter com ela, precisou deixar a parte mais pesada do perispírito dormindo. Então, André Luiz, desencarnado, habitante do nosso lar, enquanto a parte do seu perispírito mais pesada estava dormindo, ele desdobra com a parte mais leve do perispírito para encontrar com a mãe. Então, mostra que a união de um espírito inferior com um espírito superior, nas gradações que isso possa apresentar, implica um esforço do superior para descer, via uma materialização, adequações que ele precisa fazer para poder interagir com o que está abaixo, e um esforço do espírito inferior para subir, deixando-lhe a parte mais pesada dormindo, e que vai estar com a sua cimentação na melhoração moral, que permita aí que essa conexão aconteça. E então, como é relatado nesse recorte do nosso lar, ele tem esse momento com a mãe, que tinha entre 42 e 72 horas para poder estar ali em nosso lar e ter aquela interação com o filho, onde inclusive ela vai dizer para ele que reencarnaria como mãe do pai dele e das duas amantes que ele houvera tido na última encarnação, que seriam filhos dela numa próxima encarnação. Por amor, ela os acolheu e os aceitaria como filhos numa próxima encarnação. E aí ela tinha essa cota fixada de tempo, que não seria possível ser ampliada até pelo gasto que implicava ela estar materializada ali. Então, por aquelas horas ela poderia estar com André Luiz, depois ela precisou voltar para a esfera superior da qual ela tinha provindo. E, inclusive, quando a gente considera um espírito que está numa colônia como nosso lar, do momento que ele vai para uma colônia acima, ele desencarna. Então, da mesma forma que na Terra, o indivíduo desencarna e, cônsono a sua cota de débitos e créditos, o permita ir receber tratamento em nosso lar, no momento que ele consegue se recuperar, entra no trabalho ativo no bem, permanece no nosso lar e vem momentos depois a receber a permissão para subir para uma colônia acima, ele vai precisar desencarnar no nosso lar. Então mostra que o espírito vai eterizando a cada degrau que ele sobe. Inclusive Jesus, na sua envergadura crística, ele não tem mais perispírito, não tem ego, self, que vai ter essa iniciativa do nosso self de vencer o nosso ego, acendendo nossa luz, mantendo ela acesa, fortificando isso. Jesus está num outro estágio. E quanto mais o espírito evolui, mais rápido ele evolui. Então, quando Jesus foi encarnar no nosso meio, 4.000 anos antes dele encarnar na Terra, ele desce para o universo. Ele estava numa região inabordável, acima do universo. Ele desce e 1.000 anos antes ele começa a circular entre os planetas, considerando ali o universo em que estão a nossa galáxia com os seus respectivos planetas e os sistemas
da Via Láctea, como o nosso sistema solar e outros, e galáxias outras, considerando aqui o nosso universo. Jesus começa a passear pelo nosso universo. Porque Jesus, como ele não tem mais perispírito, dada a sua envergadura, o seu corpo mental, à medida que ele ia descendo, ia forjando um perispírito que viabilizasse ele encarnar na Terra. Então foi uma adaptação penosa que ele precisou ir fazendo ao longo desses 4.000 anos para que ele pudesse encarnar na Terra. É como você colocar um sapato número 20 num pé 42. Então Jesus, ele precisou fazer uma adaptação importante. Inclusive supõe-se que foi pego um espermatozoide extraterrestre, que não é terrícola, para unir com o óvulo de Maria, para viabilizar a entrada de um espírito crístico como Jesus encarnado aqui. Nesse sentido, que são cogitações que acontecem tentando fazer uma reflexão sobre essa adaptação que Jesus precisou acontecer para vir ter conosco encarnado, e que vai significar essas preparações que um espírito realiza para poder descer para uma esfera inferior. E da mesma forma, o espírito inferior, se ele deseja subir para se conectar com o superior, ele vai fazer isso a golpe de esforço próprio. É por isso que nós, espíritos inferiores, como eu, a minha situação de espírito vulnerável, sombrio, preciso de vigiar e orar e de golpes de esforço próprio para elevar. Nesse sentido, que vai ser trago por Joviano essa urgência de mantermos nosso padrão mental elevado, os nossos sentimentos, de nos mantermos nos metais da bondade, da compaixão, da renúncia, do perdão, para que a gente consiga facilitar o trabalho de Jesus conosco e, nesse sentido, viabilizar a nossa subida moral, enquanto reformas que eu vou conseguindo fazer comigo. Caso contrário, eu vou ficar sintonizada com os obsessores, que vão se aproveitar da minha sombra para me dominar, para me subjugar, para me fascinar, caso eu não coloque barreiras defensivas com os metais morais, que é a caridade, a fé, a esperança, clemência, tolerância, que são os sentimentos que vão nos purificando, nos limpando e nos conectando com Jesus. Porque o Espírito Superior, ele já está fazendo um esforço enorme para me ajudar. Já é via renúncias importantes que ele vai vir para me auxiliar. Se a gente pega, por exemplo, o relato de Alcione, que estava em Sírius, um planeta feliz na época, ela precisou de 10 anos para se adaptar a encarnar na Terra. Um espírito puro, que optou por vir. Então, é penoso, são renúncias que o espírito elevado precisa fazer para vir ajudar quem está num plano como a Terra. Então, toda reforma que eu realizo em mim para melhor facilita o trabalho deles. E acaba que é essa tocha acesa que vai me permitir seguir em comunhão com eles. Porque se eu não me esforço para me manter numa faixa nobre, eu perco a conexão com eles e os obsessores vão se aproveitar para se conectar comigo e me comandar. Inclusive o Chico relata que ele precisava fazer um esforço enorme para subir ao padrão vibratório de Emmanuel, e Emmanuel fazia um esforço enorme para descer no padrão vibratório do Chico para ter a conexão da psicografia. Até mesmo considerando que
espíritos que escreviam através do Chico poderiam estar no estágio evolutivo abaixo do Chico, mas existiam espíritos elevados que usavam do Chico para escrever e que é devido ao Chico ser o espírito valoroso que é, nos golpes da boa vontade, da sua reforma moral, do que ele já havia amealhado ao longo da sua trajetória evolutiva, que permitiu a ele ser esse instrumento fiel, leal, na mão de Jesus. E por isso que o trabalho no bem implica esse esforço da nossa parte, de renúncia ao mal, de vencer a nossa sombra, de vigilância, de oração indormita, porque a gente precisa a todo momento estar atento, porque um assalto pode acontecer. Se eu estou vigilante e atenta, eu vou me prevenir de ser enganada, de ser ludibriada. Vou estar me forjando os metais da prudência, da simplicidade, do bom senso. Porque são situações que nos pegam de improviso. E se eu não estou com uma vibração de vigilância e de oração, eu acabo que sou enganada e acabo me tornando joguete, marionete na mão dos obsessores. Inclusive passo a ter atitudes esdrúxulas, ridículas, não percebo. Inclusive, um dos aspectos que vai ser trago por Kardec é pedirmos o discernimento na avaliação daquilo que obtemos, para que eu possa juizar com mais acerto numa autorreflexão, mostrando que existe o risco de eu achar que estou fazendo tal coisa e estar fazendo outra. Então, mostra que é muito perigoso uma encarnação na Terra, porque existem espíritos mistificadores, enganadores, zombeteiros, que vão usar as frestas que nós dermos para nos ludibriar, inclusive para nos fazermos ter avaliações erradas de nós mesmos. E isso vai implicar em consequências nas contaminações do trabalho que está sendo feito e nas repercussões prejuiciosas que isso traz. Nesse sentido que Joviano, então, vai dizer que se nós guardássemos a totalidade das experiências noturnas, nós não poderíamos atender o dever diurno. Por isso que, para manter a lei do equilíbrio, a gente tem o esquecimento de vivências do dobramento do sono, e que o mais importante não é tanto lembrar, mas estarmos num local positivo enquanto dormimos. Porque às vezes o espírito ele lembra por missão, como esse relato do Chico, ele lembrava porque fazia parte do serviço que ele estava realizando. E ele precisava passar para frente aquelas informações. Como um rapaz que tem mediunidade onírica que comentou com o outro que eles estavam começando um curso no astral juntos e que naquela noite foi sob consciência o tema. Então, quando o indivíduo tem uma mediunidade onírica em que ele traz a lembrança, tem alguma orientação por trás disso, se for para o bem. Porque se o indivíduo ele lembra de aspectos relacionados ao mal, isso está ligado a ações de espíritos inferiores. Por isso que a gente precisa pedir para ir para bons locais enquanto dorme, estarmos vigilantes em oração, com o pensamento nobre, para que a gente possa ser atraído para regiões de serviço nobre ou de tratamento, e não regiões sombrias. Mas acaba que existem casos em que o indivíduo vai lembrar de uma dada experiência que ele teve e vai significar um chamado que ele está tendo para colocar isso a serviço do local onde ele se movimenta.
Inclusive porque nós somos chamados, na atualidade, a fazer uma varredura das obras espíritas na interface com a ciência, para que possamos, à luz de Jesus, fazermos novas reflexões. Por isso nós estamos sendo chamados a esse areal. E é nesse sentido que, se a gente considerar, por exemplo, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, dentre outras obras do Chico, as obras da codificação, a Revista Espírita, o Ciclópico trago por Kardec, na terceira revelação sobre a Edito do Mestre, que colocou o Espírito de Verdade nesse conduzimento, e cuja Pleiade fez com Kardec essa dissertação para nós. Então, essas obras, a coleção da série psicológica de Joana de Ângeles e outras obras, como a do Ivone, porque a gente tem uma série de escritos, de vídeos, de reflexões, e que nós somos chamados a fazer essas interfaces com a ciência, e inclusive fazendo conexões de diferentes textos para refletirmos isso à luz de Jesus e atualizarmos e disponibilizarmos gratuitamente. Então, vai acontecer que, se eu não lembro, o importante é que eu peça, antes de deitar, para ir para uma região do bem. Por isso a importância da gente rezar antes de dormir ao acordar. E estarmos nessa sintonia na vigília. Porque se eu estiver nessa sintonia na vigília, ao dormir, eu conseguirei me sintonizar com a luz. Se eu permaneço em descuidos sombrios na vigília, enquanto eu durmo, acabará que eu terei mais facilidade de me conectar com a sombra. Por isso que a gente precisa estar na vigilância nobre, na vigília, para que, enquanto a gente dorme, a gente possa conectar com o nobre e sermos levados para as regiões auxiliosas. Nesse sentido que Joviano vai trazer para a gente esperar o tempo das realizações maiores, cooperando nas realizações do presente momento. Então, ele vai pedir a intensificação da questão do estudo nobre, da meditação, da leitura. Aqui ele traz referentes de vídeos de magnetização e de auxílio, mas na área que o indivíduo atua, para que a gente possa fazer essas atualizações que Jesus pede de nós. Também ele vai trazer da urgência de a gente perder receio, da responsabilidade frente à tarefa. Porque o fator primeiro de êxito é a confiança em Deus, em nós mesmos. Mais algum tempo, no Ministério da Iniciação que ele estava, ele passaria para o da ação prática, e que muitos auxiliam a nossa boa vontade. Por isso, percebendo em nós essa vontade, esse querer consolar, frutificar na gleba do Mestre, eles nos auxiliarão. Por isso, gente, que vai ser trago dessa urgência de nós irmos realizando essa reforma. Consono vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo ele vem realizar no tempo certo a promessa do Mestre. Mas para fazer isso precisa destruir os abusos. Então, como Jesus, a gente encontra sobre nossos passos egoísmo, orgulho, cupidez, ambição, fanatismo cego, que batidos em suas trincheiras últimas, tentam nos barrar o caminho e nos suscitam perseguições e entraves. Por isso, nos é preciso também combater. Mas o tempo da perseguição e da luta sangrenta passou. A que nós temos que suportar são morais. E o seu tempo se aproxima.
As primeiras duraram séculos, essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um foco só, jorra sobre todos os pontos do orbe, do Oiapoque ao Chuí, e mais cedo abrirá os olhos aos cegos. Nesse sentido, que diante das situações que nós enfrentamos, estamos recebendo esse suporte de Jesus para que sejam rompidas as vibrações do ódio, da vingança, dos ciúmes, da inveja, dos antagonismos, porque as forças que tentam nos isolar uns dos outros, semear fermentos, separativismo, tentar nos fazer ver uns aos outros com maus olhos, isso vai dizer de espíritos obsessores que estão tentando nos submergir, nos afogar. E por isso que a bandeira da inclusão ela é tão poderosa, porque ela vai permitir que nós estejamos, de fato, na caridade, que é benfazeja, que é paciente, que não é temerária, não é precipitada, nem invejosa, não desdenha, não é orgulhosa, não procura seu interesse próprio, não se melindra, não se irrita com o que quer que for, não suspeita mal, não vai se regozijar com injustiças, mas se regozija com a verdade, com a luz. Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Por isso vai ser trago para nós que a bondade e benevolência para com o próximo, isso vai significar essa situação caridosa que reúne todas as qualidades do coração e que vai ser colocado por Jesus como a condição, o único caminho para nós. Visto que amar como Ele nos ama é a nossa trajetória. E nesse sentido que mesmo que existam situações em que o indivíduo ele possa dizer não perdoo pela dificuldade que ele enfrente, busque o quanto antes os recursos para perdoar, porque é o nosso único caminho, perdoar e amar. Caso o indivíduo se demore nas vibrações do ressentimento, vai acontecer que isso vai significar um areal de ódio que, se ele não dissolve, enquanto está a caminho com esse outro, só em reencarnação para poder resolver. Porque então, de uma experiência que é insuportável para ele com o outro, em outras encarnações subsequentes com experiências diferentes e melhores, ele vai conseguir um dia, confrontando experiências melhores com aquela experiência difícil que ele não consegue perdoar, e liberando o perdão. Nesse sentido, quanto antes a gente perdoa e libera o outro, e podemos amar o inimigo, mais a gente vai se fortalecendo, bebendo das fontes do Mestre, que nos deu essa trajetória, esse exemplo. E em sendo assim, que significará para nós esse reconhecer Jesus ao partir do pão. Porque enquanto eu estou partilhando o bem com o outro, eu vou seguindo os passos do Mestre. Então, viver o amar como Ele nos ama é por ter o reconhecido na partilha, na doação, no fazer bem a quem nos calunia, orar por quem nos persegue,
amar quem nos inimiza, visto que tanto o pensamento, quanto o sentimento, quanto a ação, quando Jesus fala, ora por quem te maleficia, que tem a ver com o pensamento, faz o bem a quem te atira pedra, tem a ver com uma ação. Falar positivamente de quem trouxe uma fofoca sobre você, que tem a ver com uma palavra. Então Jesus, ele nos convida, reconhecendo no partir da pedaço daquele pão, podermos viver em pensamento, palavra e ação o que ele nos convoca. Eu posso demorar mais encarnações para reconhecer as vibrações do Mestre no partir desse naco de pão, ou eu posso, desde já, me antecipar, fazer esse reconhecimento, permitir que isso toque as minhas teclas mais recônditas, as minhas fibras intimais, intestinais, e a partir disso ter uma atitude revolutiva, definitiva, na direção de amar como Jesus nos ama.